Qual é o selo de Deus no livro do Apocalipse? É essa pergunta que nós estamos respondendo essa semana aqui no Escola Bíblica, estudando o livro do Apocalipse. Você sabe dizer? Já estamos estudando o Dia do Senhor, que é a resposta para essa pergunta. Tem muito mais a aprendermos hoje aqui, a palavra de Deus sendo aberta, e eu desde já convido você a se envolver com a gente também, tá? Meu forte abraço vai para você e após o intervalo a gente volta já com a participação ao vivo e o tema de hoje, mais uma vez, o selo de Deus no livro do Apocalipse. A gente volta já. Já estamos na nossa 10ª semana de estudos aqui no Escola Bíblica, na temporada sobre o livro do Apocalipse, esse livro que muitas pessoas começaram esse estudo receosas, com expectativas, quem sabe, de não entenderem alguns temas e assuntos. É claro, a gente está estudando ainda, temos muito a aprender, mas louvado seja Deus porque nós estamos aprendendo a cada dia um pouco mais sobre a revelação desse livro. E eu queria começar falando para você algo muito importante, hein? Você tem aprendido, você que já tem estado com a gente aqui, nós temos aprendido juntos, mas mais do que simplesmente passando os dias, passando as semanas, passando os temas, é importante a gente começar a colocar de forma prática na nossa vida cada ensino que nós temos aprendido aqui. E é isso que Deus espera de nós. A compreensão por si só, ela não tem valor. O importante é quando nós praticamos o conhecimento que nós temos, o conhecimento que nós buscamos em Deus. Eu sempre digo algo muito forte, muito importante, que é declarado aí por muitas pessoas, né? O próprio Satanás conhece a Bíblia e conhece mais do que todos nós. Ele conhece, ele vivenciou a história, ele sabe cada personagem da Bíblia, conhece cada personagem, cada livro, ele faz parte desse relato, mas nem por isso ele ama a Deus, ele aceita a Deus. Então, mais importante do que simplesmente a gente conhecer, é importante nós vivenciarmos uma experiência com Deus através da palavra dEle e através da comunhão com Ele, através da oração. E é por isso que eu convido você para participar com a gente aqui e também praticar na sua casa os ensinos que nós temos aprendido juntos. Nós temos estudado o livro do Apocalipse e eu quero apresentar para você mais uma vez o nosso guia de estudos. Hoje de uma maneira diferente, eu creio que já dá para a gente colocar na tela aqui. Esse é o guia de estudo que nós estamos estudando. Está vendo ali na tela? O Dia do Senhor. Você pode entrar em contato com a gente. Vamos passar uma página aqui. Passando uma página, é isso. Nós estamos na 5ª pergunta. Você está vendo aí? Dá para ver a distância? Como o sábado é identificado nas Escrituras Sagradas? Daqui a pouquinho a gente vai responder. Passa mais uma página, por favor. E semana que vem você já está vendo ali as 7 trombetas. E nós temos esse material impresso para você, tá? Cada página aqui para você responder, para você se envolver com a gente também. Nós estamos no 10º capítulo, falando sobre o Dia do Senhor, o selo de Deus, e você pode receber na sua casa através do WhatsApp. Você não ligou ainda, não entrou em contato com a gente ainda? Olha, eu quero agradecer de coração as inúmeras pessoas que estão todos os dias aqui, às vezes encontrando o programa, às vezes falando, não, hoje eu vou pedir, e entram em contato através do WhatsApp, que é o 12981001615, tá? Manda um WhatsApp pra gente, é a forma mais fácil que as pessoas têm de se comunicarem hoje aí, né? Eu acho que todo mundo tem o seu WhatsApp, ou quase todo mundo, então peça seu estudo pra gente. Se você tem a facilidade de ter um telefone em mãos aí, liga pra gente em horário comercial. O programa que é ao vivo à noite, aqui na Novo Tempo, às 8h30 da noite, nesse momento é ao vivo, ele também é retransmitido no dia seguinte, 12h30. E se você estiver assistindo a reprise também, liga para a gente, peça o seu estudo, está aqui nas minhas mãos, Apocalipse, Revelações de Esperança, e nós já estamos na 10ª semana, no 10º capítulo, e o telefone para você ligar para a gente é o 12 21 27 31 21. Assista os programas anteriores, tá? youtube.com/Escola Bíblica NT. Você pode entrar,
acompanhe o nosso YouTube. Eu sempre incentivo isso porque muitas pessoas estão chegando agora e de repente dizem assim, olha, eu estou tentando entender, mas eu gostaria de pegar o início para acompanhar direitinho, para saber exatamente como vocês chegaram a essa conclusão aí sobre os estudos. Então, youtube.com/Escola Bíblica NT. Eu vou fazer o seguinte, no finalzinho do programa eu vou fazer questão de ver os seus comentários ali, o que você está escrevendo, se está gostando ou não. Você pode seguir também o nosso Instagram, @Escola Bíblica NT, e nós estamos sempre dentro do possível transmitindo também pelo Facebook ao vivo, facebook.com/Escola Bíblica NT. É bem fácil, são os 3 meios de comunicação que a gente tem aqui. Vamos falar com Deus? Vamos orar e a gente começa mais uma vez a nossa temática hoje aqui no Escola Bíblica. Mais uma vez, Senhor, obrigado por que nesse meio de semana nós paramos as nossas atividades, muitos de nós na correria do dia a dia, mas que bom que a gente pode ter esse encontro contigo agora, abrindo a Tua Palavra, que ela tranquilize o nosso coração e para aqueles que precisam de mais firmeza na decisão, que o Senhor nos dê força também. Nos ajude a aprendermos e praticarmos, é o que pedimos por Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre o selo de Deus no livro do Apocalipse. Nós temos certeza de uma coisa, é isso que nós estudamos aqui, é isso que o livro do Apocalipse revela. Um dia, que não vai demorar muito, Jesus vai voltar a essa terra. Essa é a revelação do livro do Apocalipse. Esse é um novo tempo que nós teremos. E antes de nós chegarmos nesse momento glorioso e feliz, sem dor, sem lágrimas, nós vamos passar por algumas decisões muito importantes. E algumas delas é servir a Deus ou servir o inimigo de Deus. É servir aquilo que Deus pediu ou servir ou seguir aquilo que os homens implementam e colocam diante de nós. Eu sei que alguns ensinos que nós temos apresentado aqui, que não é ensino humano, não é ensino de uma religião, de uma igreja, mas nós temos procurado ser fiéis à Bíblia, porque se nós quiséssemos fugir da Bíblia, nós seríamos muito mais populares, né? Fazer o que todo mundo faz é fácil, o difícil é andar na contramão. E nós muitas vezes temos apresentado aqui alguns temas que são contrários ao que a maioria acredita. Eu não sei se você segue a linha da maioria, se você tem procurado seguir o que a Bíblia realmente diz, mas vamos viver o tema de hoje de uma maneira profunda, tá? O selo de Deus, e o tema geral é o Dia do Senhor. Eu quero começar apresentando para você uma imagem de um selo aqui, lembrando que nós temos falado já durante essa semana. Authentic é uma palavra inglesa, obviamente, que fala sobre a autenticidade. Um selo, ainda hoje, assim como na época do Antigo Testamento, ele representava a autenticidade do dono, de onde vinha. Hoje, normalmente, a gente não fala muito em selo, né? Nós falamos mais em um exemplo prático, etiqueta. Eu tenho uma etiqueta aqui na minha blusa, na minha camisa, e você tem na sua roupa aí, ou no material. Normalmente a etiqueta ela diz de onde é o produto, qual é o nome do produto, ela identifica o produto. E assim era o selo. Ele identificava no Antigo Testamento o significado do produto, de onde ele era, e mais do que simplesmente isso, o selo ele representava a importância de quem era o dono daquele produto ou é quem carimbou de fato a autenticidade daquele produto. Eu quero apresentar para você, você vê ao fundo na tela agora aqui, uma imagem que você pode acompanhar na internet. Ao fundo você vê a imagem de um selo que foi encontrado recentemente, mas ele faz parte de mais ou menos quase 3.000 anos, 2.700 anos atrás, é o selo do rei Ezequias. E esse selo, embora esteja bem grande ali na tela, ele é do tamanho mais ou menos de 2 centímetros de espessura e a circunferência de 9 centímetros, bem pequeno, bem pequeno. E foi encontrado em Israel, em Jerusalém. Ele é um anel que Ezequias colocava no dedo, e é isso que normalmente os reis faziam, e sempre que eles assinavam um material, algo que eles gostariam de mandar como mensagem para alguém, ou carimbar a autenticidade de um determinado produto da época, eles pegavam esse selo, colocavam uma massa e carimbavam
com a marca registrada dele, como sendo autêntico, do verdadeiro rei ou do verdadeiro líder. Esse é o significado do selo na Bíblia. E eu quero repartir com você agora algo que a Bíblia fala sobre o selo de Deus que será identificado antes da volta dele. Jesus é a maior autoridade do mundo. E ele diz assim: antes de eu voltar, eu quero selar o meu povo. E qual é esse selo? Nós estamos estudando essa semana. E olha o que diz esse texto aqui. Diz assim, Apocalipse 7, 3 e 4. Dizendo, não danifiqueis a terra. Ou seja, antes de Jesus voltar, os anjos não poderão liberar a terra para que as catástrofes aconteçam. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos o quê? Selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu ouvi o número dos selados. Eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil. Nós vamos estudar esse tema ainda, tá? Então peça o seu estudo bíblico que a gente vai chegar nesse tema. Uma semana só sobre esse assunto dos 144 mil. Mas aqui nós lemos que Deus vai selar o seu povo. E vou ler com você mais um texto, Apocalipse 9, verso 4. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Nas testas, né? O selo de Deus. Está vendo uma imagem aqui? Aqui, na verdade, não é um selo, né? É uma barra de... Eu esqueci o nome dessa barra. Um código de barra, é isso. E normalmente os produtos têm, no supermercado você vai pagar ali, você tem que passar o código de barra, fazem a leitura e dá o valor realmente. Deus tem uma marca, um sinal que Ele vai colocar na testa das pessoas. Será que Ele vai carimbar isso, colocar um código de barra? Quando nós entendemos que, na verdade, vai ser colocado na mente, e existe um outro texto bíblico que nós vamos mencionar mais à frente ali, que diz que Deus vai selar a mão e a testa. E muita gente fala assim, vai ser colocado um chip na mão, pastor? Não é um chip. Na verdade, quando o símbolo, a marca é identificada na palma da mão ou sobre a mão, nós entendemos que, na verdade, tem a ver com trabalho, com a atividade da nossa vida. E testa tem a ver com a consciência, com a compreensão dos valores do certo e errado. Então, quando Deus vai marcar a mente, a fronte, a testa dos seus, Ele vai dizer o seguinte, que na mente das pessoas, dos fiéis a Ele, será entendido o verdadeiro significado que representa o Deus Criador dos céus e da terra, a verdadeira marca. E nós lemos aqui, o sétimo dia, e isso nós já começamos a estudar essa semana, a Bíblia diz que o sétimo dia é o selo do Deus Criador. Ontem nós mencionamos algumas características bíblicas que evidenciam que o sábado bíblico é a fonte principal da revelação que nos apresenta que Deus é o Deus Criador. Após o intervalo, a gente vai voltar com uma pergunta que chegou para nós sobre o sábado. Será que o sábado é o selo de Deus de fato? Ontem nós falamos que o Espírito Santo hoje é quem sela as pessoas. Mas no final dos tempos, antes da volta de Jesus, quando você vai ter que escolher em seguir ou servir a homens, ensinos de homens ou ensinos de Deus, o sábado ele vai ser um símbolo do selamento no coração, na mente e na mão dos verdadeiros cristãos, dos fiéis cristãos. Após o intervalo a gente volto com mais uma pergunta e volto com uma pergunta do telespectador também. A gente volta já. Voltamos com o programa Escola Bíblica, estudando o livro do Apocalipse. Um abraço muito querido para as pessoas que continuam em contato com a gente aqui. Agora mandaram o pessoal de São Paulo aqui, várias pessoas do estado de São Paulo. Tem todo o Brasil e o pessoal de São Paulo agora. A Zaya Quadros, de Limeira, perdão. A Marilza de Hortolândia, São Paulo também. O João Assunção de Santo André, São Paulo. E o Jean Batistucci de
Piracaia, também estado de São Paulo. Hoje a gente mencionou esse estado, mas obrigado a esse Brasil imenso e querido que tem acompanhado a gente. Mande seu abraço também e acompanhe a gente. Não se esqueça de uma coisa, a sua pergunta é importante aqui, a gente vai responder uma daqui a pouquinho. Se você for até o seu guia de estudos, se você já pediu ele, nós vamos à pergunta 5. Pergunta 5 do capítulo 10, tá? É essa pergunta aqui, tá? A pergunta é a seguinte: como o sábado é identificado nas Escrituras Sagradas? Como é identificado o sábado nas Escrituras Sagradas? E a resposta está em Êxodo 31, 17. Esse texto é forte, é interessante. E diz assim: isto será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. 2 palavras importantes aqui. A primeira palavra é sinal, uma marca. Perpétuo, você sabe o significado, o sinônimo? Eterno. O sábado é uma marca eterna. Claro, o próprio texto diz assim: desde a criação do mundo, envolveu realmente o povo de Israel, o povo judeu, mas permanecerá até o último dia da história, como um símbolo no final daqueles que são ligados ao que Deus ensinou ou ao que o homem colocou. Tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, e a pergunta é a seguinte. Eu achei interessante essa pergunta, a pergunta da Thaís de Sorocaba, São Paulo também, coincidentemente mais alguém de São Paulo. E ela diz o seguinte: o sábado é importante, mas o vejo como um peso e não como um dia de liberdade. Estou certa? O sábado é um peso ou é um dia de liberdade? Respondendo. Thaís, muito obrigado por entrar em contato com a gente aqui. Eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, né? E eu creio o seguinte, eu creio que essa pergunta surge justamente de uma má compreensão de muitas pessoas, né? Na vontade que a gente tem de valorizar esse ensino bíblico, esse mandamento que não pode ser esquecido, muitas pessoas acabam interpretando, intensificando de maneira que o sábado parece ser um peso, quando na verdade o objetivo dele não é ser um peso. Eu quero ler um texto, inclusive, aqui, de Deuteronômio para você, para tentar ajudar a responder a pergunta da Thaís aqui, que diz o seguinte: começa a mencionar os 10 mandamentos, em Deuteronômio capítulo 5, verso 15, eu vou ler para você. No finalzinho dos 10 mandamentos diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. O sábado, nesse texto, ao longo de toda a Bíblia, ele é um símbolo de libertação. Deus está falando assim: olha, guarde o sábado para você se lembrar que foi eu que libertei você. O sábado não é um dia de proibição. O sábado, desde o início da criação, passando pelo povo de Israel até os dias de hoje, é um dia para nós lembrarmos de que nós somos libertos em Jesus, de que nós temos liberdade em Jesus, ainda hoje, e de que existe um dia que nós não precisamos nos prender ao trabalho, à cobiça, aos valores humanos, mas nos ligarmos mais a Deus, que quer passar 24 horas conosco. Ele quer passar todos os dias, é claro, mas um dia Ele escolheu para que nós nos entregássemos inteiramente a Ele. Sábado é um sinal de liberdade, e às vezes a gente tem que entender isso, porque fica muitas vezes subentendido que o sábado é um peso, quando na verdade ele deve ser um dia para a gente se refrigerar nos braços de Deus. Vamos em frente? Aqui, acompanhando, o sábado é apresentado nas Escrituras como o memorial da criação e a identificação do verdadeiro Deus. É a marca, o selo do verdadeiro Deus. Por que se critica tanto o sábado? Essa é uma reflexão. Vamos tentar dentro do tempo aqui responder, né? Por que critica-se tanto o sábado? Vamos pegar os mandamentos da Bíblia. Você vai concordar comigo que é errado matar, não vai? Você vai concordar comigo que é errado adulterar. Por que dos 10 mandamentos as pessoas esquecem do 4º? Por quê? Sabendo disso, Deus lá no final dos tempos, Ele vai dizer o seguinte: muitas pessoas têm se esquecido desse mandamento. E Ele vai ser o diferencial
para mostrar às pessoas que entendem que eu sou o Deus, que eu tenho nas minhas mãos o selo da humanidade, eu sou o dono de tudo. E se você entende, e eu creio que a maioria das pessoas que estão assistindo agora entendem isso, a gente tem dificuldade às vezes de se envolver com essa mensagem, mas você sabe que esse texto bíblico, que o sábado, ele permanece, você entende isso. Só que às vezes a cultura, a família, o ambiente não nos favorece, a tradição não nos favorece para que a gente tome uma decisão. Eu creio que essa é a sua maior dificuldade, não é a compreensão em si, não é a compreensão que é um selo de Deus, mas é tentar se desvencilhar dos costumes e das tradições e falar assim, tá bom, eu aceito e vou viver assim. Mas esse é o desafio que Deus tem para nós. Olha o que diz esse texto aqui, mas antes tem uma pergunta, a pergunta de número 6 do estudo. Aqui está a 5, mas é a 6. Qual era o costume de Jesus em relação ao sábado? O que Jesus fazia no sábado? Só para a gente entender que é uma mensagem cristocêntrica. Ele passeava no sábado, ele adorava a Deus no culto público? São algumas perguntas que surgem no estudo. Ele fazia o mesmo que as pessoas faziam qualquer dia da semana? A resposta está em Lucas 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus ia na sinagoga, Jesus adorava ao Pai no dia do sábado. Todos os dias, mas de uma maneira especial, ele ia ao encontro do Pai na sinagoga no sábado. Alguns exemplos de que Jesus, ele valorizava o dia do sábado. Por exemplo, Jesus, ele curava aos sábados. E a gente pode ver na tela aqui, Jesus curava aos sábados. Existe um texto de Lucas 14, verso 6, que Jesus indagou aos fariseus e aos mestres da lei se é permitido curar ao sábado. E ele mesmo falou assim, olha, é permitido, o sábado é um dia de libertação e por isso eu vou curar. Os fariseus apontavam, né, eram legalistas demais. E Jesus falou assim, não é por aí, o sábado é um dia tranquilo, um dia de esperança. E eu vou curar sim. E olha só, Lucas capítulo 6 diz assim, que no sábado passou pelas searas e os discípulos colheram milho. Conhece essa história? Os discípulos foram colher milho e alguns foram acusados, vocês estão trabalhando o sábado? Jesus falou, não, eles estão se alimentando. O sábado é um dia que eu fiz para que o ser humano se deleitasse. Eles estão apenas tendo que se alimentar, matar a fome. Mateus 5 diz assim, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, eu não vim para anular, mas para cumprir. Jesus dizendo assim, olha, eu guardei o sábado é importante até o final. Eu não vim abolir a lei, os mandamentos, eu vim cumprir a lei. E eu espero que vocês cumpram a lei também. E eu quero repartir com você a pergunta de número 7, e a gente vai encerrar com ela, nesse finalzinho do programa. O que Daniel profetizou quanto ao ataque do inimigo de Deus a seu povo e a sua lei? Nós estamos falando sobre o sábado como sendo o selo de Deus, no livro do Apocalipse. Mas o livro de Daniel, que é um livro profético, ele fala o que o inimigo de Deus tentaria fazer com a marca de Deus, o sábado, antes de Jesus voltar. Olha que texto forte esse. Diz assim, Daniel 7,25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará, nessa parte, tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas a parte importante é mudar os tempos e a lei. O inimigo de Deus tentaria, no finalzinho da humanidade, da história do mundo, tentar mudar a lei de Deus, principalmente uma que tem relação com o tempo. Qual que é a lei de Deus que tem relação com o tempo? Com dias. O sábado. Isso é importante a gente colocar no nosso coração. Que Deus te ajude a, quando Ele vier e tiver um conflito entre guardar a lei de Deus e a lei dos homens, que a sua mente, que as suas mãos, que o seu coração seja selado por Deus. Esse é o desafio de hoje. O desafio de hoje é esse. Aceite o dia de descanso oferecido por Deus. Deus te oferece um dia de libertação, de paz, de alegria, sem peso, sem cobrança, sem legalismo. É um dia que Ele diz assim, filho, descansa em mim. E é o símbolo
do Deus Criador. É a marca, é o selo de Deus. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por teu cuidado e amor. Obrigado por mais esse programa. Obrigado porque tua palavra é clara e tem clareado a nossa mente. O que nós queremos agora é praticar a tua vontade. Nos dê força e coragem para isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós nos encontramos amanhã, se Deus quiser, encerrando o tema, o dia do Senhor, a marca de Deus, o selo de Deus. Deus te abençoe. Ligue para a gente agora, mande seu WhatsApp, peça seu guia de estudos e que Deus abençoe muito você. Até amanhã, se Deus quiser.